Olá, a paz de Cristo, salve Maria! Quais são as virtudes que devem nortear a vida da pessoa que busca os estudos? O que deve nortear a vida de um intelectual? Vamos avançando nas meditações com o livro A Vida Intelectual, do padre dominicano francês Antonin Dalmas Sertiens. Hoje nós iniciamos o capítulo 2, As Virtudes de um Intelectual Cristão, e também o ponto 2.1, As Virtudes Comuns. Muitas vezes nós vemos pessoas que estudam, que conhecem, pessoas verdadeiramente intelectuais, possuem muita ciência, mas que estão desvinculadas de virtudes importantes. Como pode um intelectual arrogante, como pode um intelectual ambicioso, um intelectual mau caráter? Será que a verdadeira vida de estudos pode estar desvinculada das grandes virtudes morais? Nós vamos meditar sobre isso a partir de agora. As qualidades do caráter têm sobre todas as coisas um papel preponderante. O intelecto é apenas uma das ferramentas cujo manejo determinará os resultados. Para conduzir bem a inteligência, não é óbvio que muitas outras qualidades, além da inteligência, se fazem necessárias? Veja, é óbvio. Para conduzir bem a inteligência, para manejar esse dom de Deus, outras virtudes são necessárias. A inteligência é um grande instrumento que nós queremos colocar a serviço do reino de Deus, das atividades que Ele quer que realizemos na nossa vida. A inteligência é um instrumento afiado que nos ajuda a conquistar muitas coisas com a graça de Deus. Mas sem outras virtudes importantes, a inteligência não pode ser manejada. É como ter um instrumento afiado, mas não ter mãos habilidosas para manejá-lo. Sem as virtudes morais adequadas correspondentes, a inteligência torna-se manca. E é por isso que vemos, infelizmente, muitas pessoas que estudam, mas que aprendem pouco sobre o que realmente importa. Essa inteligência mal utilizada torna-se apenas um verniz intelectual, que já falamos lá no início das meditações. Este não é o verdadeiro intelectual cristão, que sabe aliar as virtudes morais com a graça de Deus para gerar frutos intelectuais que serão benéficos, não somente para si, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. O intelectual não fica no seu mundinho, já falamos sobre tudo isso. E vamos avançar um pouquinho mais para entender que tipo de qualidades morais, que virtudes devem estar presentes para que o edifício intelectual não caia por terra e não seja algo vazio, construído sobre a areia. Vamos pedir a ajuda de Antonin Dalmas Sertiens para nos aprofundarmos um pouco mais. Não acreditamos nos joalheiros que vendem pérolas, mas não as usam. Estar junto de uma fonte sublime, sem absorver sua natureza moral, nos parece um paradoxo. Gozar do poder da inteligência e fazer disso uma força isolada, um mero apêndice, desconfiamos
que este possa ser um jogo perigoso, pois qualquer força isolada no cerne de um todo equilibrado torna-se vítima desse jogo. É sobre isso que nós estamos falando. A pessoa que busca a inteligência por si mesma, como num jogo de vaidades, de orgulho, de soberba, arrogância, que busca o saber somente por saber, como um fim em si mesmo, para se vangloriar, essa pessoa desvincula a inteligência da vida, desvincula a inteligência de capacidades, de virtudes morais importantíssimas que não podem caminhar sozinhas. Nós precisamos aliar todo o nosso equipamento intelectual, a fé, a graça de Deus e a todas as virtudes que nos aproximam dele, que nos fazem querer uma vida de santidade, uma vida reta. Afinal, um grande pecador inteligente é somente um pecador com capacidade de pecar com mais profundidade, e não uma pessoa virtuosa. O intelectual precisa ser virtuoso, ter um caráter firme, forte, até mesmo para ter persistência, perseverança, não desistir, para não ter preguiça. A vida intelectual é muito séria e pode gerar frutos se nos entregamos totalmente, não só buscando a inteligência como algo isolado, mas se nos entregamos totalmente buscando a inteligência abrangente, que vai iluminando as áreas do nosso interior. Deus ilumina a nossa inteligência e nos leva a conhecer mais, para amar mais, para ter mais fé e colhermos mais frutos. A inteligência é um instrumento afiado de Deus, mas não pode caminhar separadamente das virtudes morais. Tenhamos em vista que é preciso ter caráter e ter virtudes morais para ser um verdadeiro intelectual cristão católico. Vamos nos aprofundar mais um pouco. Se o caráter vier a se fragmentar, nossa esperança será a de que o sentido das grandes verdades venha novamente a recompô-lo. Uma alma, não mais podendo ser controlada, tendo perdido suas bases, irá ladeira abaixo. E sabemos que um pequeno erro no começo se torna grande no fim. A força lógica poderá precipitar ainda mais fundo aquele cuja alma deixou o discernimento desprotegido. Eis a razão de tantas quedas bombásticas e de tantos equívocos geniais entre mestres desorientados. Entenda, há pessoas que utilizam a sua inteligência para o mal e, como eu já ia dizendo, torna-se um pecador com um potencial maior de fazer o mal. Isso não é sabedoria, isso não é verdadeiramente ser um intelectual, ser uma pessoa de estudos, como Deus planejou para todo intelectual cristão católico. É por isso que vemos tantos filósofos, tantos estudiosos, tantos falsos doutores, colocando a sua inteligência a serviço de ideologias, de uma ciência funesta que não respeita a vida humana. Pessoas que defendem um estudo ateu, que desvinculam a fé da sociedade, que querem soterrar o nome de Jesus Cristo. Isso não é utilizar a inteligência, isso é desvincular a virtude moral, desvincular todo o bem, os bons propósitos, daquilo que deveria ser o norte da nossa inteligência. Usar a inteligência para o mal, infelizmente, é o destino daqueles que começam o mal. Essa frase citada de Santo Tomás de Aquino aqui diz muito
sobre a vida intelectual de muitas pessoas atualmente. Quanta gente tenta estudar com interesses escusos, querendo aumentar o poder de atuação de pautas estranhas, querendo colocar a sua inteligência a serviço de tanta coisa ruim, de tanta coisa maléfica. Pessoas que colocam a sua inteligência a serviço do demônio. É muito visível isso na sociedade atual. Quanta desordem, quanta mentira, fake news, quanta gente tentando solapar a inocência dos nossos filhos, quanta gente tentando tirar a fé, a virtude, a moral, a decência, quanta gente tentando tirar os bons costumes e colocar uma coisa estranha no lugar. Usam a inteligência para justificar atitudes estranhas. Pessoas que agem como animais irracionais e agora querem justificar tudo isso. E há tantas teses, tantos estudos para tentar justificar o injustificável. Deus ordenou todas as coisas e precisamos utilizar a nossa inteligência para entender e também explicar aos ignorantes aquilo que Deus já colocou no nosso interior, aquilo que biologicamente faz parte da ordem natural das coisas. Querer estudar para provar algo que não é verdadeiro, esse já é um começo péssimo para qualquer intelectual. É fundamental que tenhamos virtude, que tenhamos caráter, que queiramos buscar a verdade na vida dos estudos. Nós vamos saber um pouco mais sobre as virtudes que deve ter um intelectual nos próximos vídeos. Mas aqui já damos um pontapé inicial. Busque a verdade, tenha caráter, busque as virtudes morais, tenha uma vida reta, tenha boa intenção na hora de buscar os estudos e conte com a graça de Deus para isso. E eu peço, Senhor Jesus, derrama sobre nós essa graça, a graça das virtudes morais, a graça de buscar a santidade, a graça de buscar a verdade cada dia mais na nossa vida de estudos. Que tudo que é estranho, que toda má intenção por trás da nossa vida de estudos possa cair por terra. Todo mau pensamento, todo mau sentimento, toda vontade de humilhar os outros, cada objetivo estranho na vida de estudos, cada arrogância, cada petulância, tudo isso possa ir caindo por terra. Nos dá, Senhor, as virtudes verdadeiras para buscarmos o verdadeiro conhecimento que nos leva a Ti. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu peço que você curta este vídeo, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, deixe aí o seu comentário. Toda a interação ajuda esse vídeo a atingir mais pessoas. Compartilhe para que mais pessoas possam meditar conosco, deixar a sua opinião, para que este conteúdo seja cada vez mais visualizado, o nome de Deus seja elevado e as coisas divinas e as coisas boas, humanas, sejam mais estudadas, meditadas com profundidade, com competência, com muito amor e com muita fé. Fiquem com Deus e até a próxima.